Pai Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos, mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor em Atos capítulo 13, versículo 15, uma animação necessária. O texto nos diz o seguinte: depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Qual que é o pano de fundo desse texto? Paulo e Barnabé, em 46 depois de Cristo, entraram num sábado na sinagoga de Perge. Hoje, mais ou menos, é a costa sul da atual Turquia. O que o texto mostra para a gente como pano de fundo é que sempre aos sábados era lido a lei, o Pentateuco ou o livro dos profetas. E depois de ser lido esses livros, alguém trazia uma explicação. E era isso que estava acontecendo. Os líderes da igreja fazem um pedido para Paulo. E o pedido é: se você tem alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então, a primeira constatação que nós fazemos desse pedido é que a impressão que nos dá é que o povo de Deus estava um pouco desanimado. A segunda constatação é que há momentos na vida em que até quem é de Deus desanima. E a terceira constatação é: haverá sempre coisas acontecendo para lhe empurrar para baixo, para lhe desanimar. Esdras, no capítulo 4, verso 4, tem uma situação semelhante. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Qual que era a motivação inicial? Em Esdras, no capítulo 3, verso 8, Zorobabel, Jesua e seus irmãos, os sacerdotes levitas, iniciaram a construção do templo. Diz lá o texto no capítulo 3, versículo 12, que Zorobabel, Jesua e seus irmãos, e os sacerdotes e os levitas, eles iniciam a construção do templo, eles iniciam alguma coisa com gritos de alegria, com muita felicidade, com muita motivação, com muito ânimo. Essa era a motivação inicial. Assim como pode já ter acontecido com você, você ter iniciado alguma coisa cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de motivação. E às vezes você pode estar se encontrando hoje totalmente desmotivado, desanimado, com vontade de desistir, de entregar tudo. Perceba que em João, no capítulo 16, versículo 33, a palavra vai dizer: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele nos adverte que em algum momento nós estaríamos desanimados, desiludidos, frustrados, com vontade de desistir, porque nós passaríamos por algumas aflições nesse mundo. E a palavra passar, no original, é algo que estaria acontecendo na vida dos crentes em Jesus. Estaria acontecendo em alguns momentos da vida. Então, isso é fato. O problema que nós precisamos atentar é como lidar com isso. Agora veja, como lidar com o desânimo? Como lidar com aquilo que nos põe para baixo? Como enfrentar isso de maneira como serva de Deus e como servo do Senhor? Essa é a questão, porque se vamos passar, isto é um fato. A questão é como vamos lidar com isso. Vamos voltar ao texto de Atos capítulo 13, verso 15. O que aconteceu? Paulo não perdeu a oportunidade e ele fala de tal modo que pedem para que ele voltar no sábado seguinte. Atos capítulo 13, verso 12. Eu não sei se você já ouviu alguém falando que você acha tão legal, que você fica tão feliz, tão motivado, que você gostaria de ouvir essa pessoa mais uma vez. Foi exatamente o que Paulo pregou nesse momento em que eles disseram: se você tem alguma palavra de ânimo, fale ao povo. Quando ele fala, o povo fica muito feliz. Isso é extraordinário. Por quê? Porque alimenta a alma. Então, perceba que o que Paulo falou é o que fez a diferença
para que o povo pedisse para que ele voltasse no sábado seguinte. Então Paulo não vai falar de si mesmo, Paulo não vai falar sobre a sua vida pessoal ou sobre as questões que ele está vivendo, Paulo vai falar sobre Jesus Cristo. Observe no versículo 23, ele sempre nutriu o hábito de falar sempre da esperança que havia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que ele está falando para judeus, e ele vai dizer, Atos no capítulo 13, verso 23, trouxe Deus a Israel o Salvador que é Jesus. Então Paulo, antes de chegar a esse versículo, ele vai historiar tudo para chegar no ponto central da sua mensagem. Qual é o ponto central da mensagem de Paulo para animar o povo? Jesus Cristo. Então, qual é a única pessoa que pode trazer ânimo para o coração de uma serva de Deus, de um servo do Senhor? Jesus Cristo. Então, para Paulo, a única esperança de animar o coração daquele povo desanimado na sinagoga era Jesus Cristo. Jesus aqui é proclamado como o Messias. Paulo vai dizer que ele é o Messias, que ele é o Salvador do povo de Israel. E eles precisavam olhar para Cristo como o Salvador. E o termo Messias, messiar no hebraico, é uma palavra que significa no hebraico ungido. Então Paulo vai dizer que o ungido precisava estar no coração deles para eles criarem ânimo. Para você ter uma ideia, quando Paulo vai dizer que Jesus era ungido, porque na cultura do judeu, a unção era conferida com a finalidade, a autoridade, a alguém desempenhar algum ofício. Então, Paulo está dizendo para o judeu o seguinte: Jesus Cristo foi dado a ele, foi conferido a ele a autoridade para ele desempenhar um ofício entre nós. Então, Paulo está dizendo isso para pessoas que entendiam sobre o que era ungido, sobre o que era unção, concedida como autoridade para um sacerdote, para um rabi. O maior de todos os reis, sacerdotes e profetas foi chamado de Jesus Cristo. Então, a sua unção fora conferida pelo Espírito de Deus e o seu ofício não tem paralelo na história. Ele é o único ungido acima de todos. Então, tem hoje uma cultura no meio evangélico de chamar alguns líderes, pastores e tal, de ungidos. Na verdade, isso é um erro teológico e bíblico. Por quê? Porque o único ungido que a Bíblia vai trazer referência é Jesus Cristo. Ele é ungido de Deus que está entre nós. Para Paulo, o único que poderia animar o povo e trazer esperança era Jesus. Então perceba que para a sua vida, para a minha vida, o único que pode fazer alguma coisa por nós chama-se Jesus Cristo. Ele sim pode nos fazer algo extraordinário. Perceba que em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, vai dizer que a sua unção fora conferida pelo Espírito de Deus, e o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo que age em nós hoje, para nos alegrar na tribulação. 1 Tessalonicenses 1, 6. Então o Espírito Santo que age em meu coração e em seu, para nos alegrar na tribulação, para causar ânimo em nós, é o mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus. Então, qual deve ser o nosso alvo na vida? Não tenha o ânimo, a felicidade e o sucesso como alvo principal da sua vida. Você, provavelmente, se você tiver o ânimo como alvo principal, você vai viver errando. O nosso ânimo só existe com uma atitude diária de rendição pessoal a um outro ser soberano chamado Jesus Cristo. Se você entender que você deve viver com o coração prostrado, se render diariamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, naturalmente o Espírito Santo estará falando no seu coração, motivando você. Então o teu alvo de vida para o ânimo, para a felicidade, para a alegria, chama-se Jesus Cristo. Jesus tem que se tornar a única coisa que eu e você perseguimos diariamente no rumo ao ânimo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 17, verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, vença o desânimo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 16, a Bíblia vai dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então não desanime.
2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aqui é uma constatação da vida do jeito que ela é. Em tudo somos atribulados, existem muitas tribulações que estariam acontecendo por permissão de Deus na nossa vida, mas nós não estaríamos angustiados nem perplexos, tampouco desanimados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então nós não estaríamos desanimados porque a nossa esperança é Jesus Cristo. A palavra desânimo é estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Então o crente, ele não chega a esse ponto de estar totalmente esgotado, totalmente exausto. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é a sua fonte de ânimo, lhe renova a alegria, a motivação pessoal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, vai afirmar que nós não estaríamos desanimados. Para você ter uma ideia, a palavra ânimo na Bíblia aparece 262 vezes. E a palavra desânimo só aparece 11 vezes. Por quê? Porque é o Espírito Santo que age em nosso coração. Paulo reconhece a importância de estar animado. 2 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Filipenses capítulo 2, verso 19, diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Então, Paulo reconhece a importância de estar animado. Então, vença o desânimo. Como você se encontra hoje? Como você está vivendo? Hoje está um dia muito frio aqui em Campinas, mas se anime no Senhor. Em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus faz um convite, e o convite é: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a promessa do Senhor Jesus para mim e para você é que Ele estaria nos animando, nos motivando, nos restaurando. Então esteja motivado na pessoa do Senhor Jesus. Há muitas coisas que podem trazer alegria para você. Talvez praticar um esporte, estar com os amigos, estar com os irmãos, estar com a família. Há muitas coisas que podem trazer alegria, mas lembre-se, estas coisas apenas são distrações que irão trazer contentamento para você. Essas distrações, elas nos alegram em um momento, mas o ânimo que produz um resultado para a alma, para o espírito, chama-se Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Jesus Cristo é quem irá sustentar você nos teus momentos de depressão, de angústia, de tristeza, nos teus momentos mais difíceis da sua vida. No mais, as outras coisas irão distrair você por conta das tristezas. Agora, quem irá resolver o nosso problema chama-se Jesus Cristo. Daí o fato do assunto principal da mensagem de Paulo naquela sinagoga, quando os judeus pedem: se você tem alguma palavra de ânimo, fale ao povo. Ele não vê uma outra pessoa para trazer solução para o desânimo daqueles irmãos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você, se você crer e entregar sua vida a Ele de todo o seu coração. Ele irá mudar a sua história de vida. Não confie em gente, não confie em igreja, religião, pessoas. Todas essas coisas são falhas e passageiras, mas Jesus Cristo é eterno, glorioso e soberano, e Ele pode provocar em você algo extraordinário. Mesmo que você esteja ouvindo essa mensagem e não creia, faça uma experiência com Deus. Diga: Deus, se de fato Tu existe e se de fato Tu podes fazer alguma coisa por mim, mude a minha história, e você verá o que Deus fará por você. Confie no Senhor Jesus Cristo, entregue sua tristeza, esteja com o coração prostrado na presença dEle, e Ele fará coisas grandes e gloriosas por você. Que
Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus e que você possa estar animado na presença do Senhor para que Ele seja glorificado na sua vida. Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.